do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal do Pretinho, com o título Aitofel, o amigo que traiu o ungido. O amigo que traiu o ungido. Querido, fica até o final desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva e toque no sininho. Amém? Queridos, você pode me fazer a seguinte pergunta: quem é este Aitofel que você está falando? Vou te falar um pouco sobre quem era Aitofel. Aitofel, ele era um dos conselheiros de Davi, do rei Davi. Esse Aitofel era o que mais se destacava, o que mais era conhecido e o mais famoso entre todos os assessores e conselheiros do rei Davi. E o que aconteceu com este Aitofel? Por exemplo, Aitofel, para que você entenda, Aitofel, ele era o pai de Eliã. Eliã era o pai de Betseba. Betseba, que era casada com Urias. Então, Aitofel era avô de Betseba. Aitofel era avô de Betseba. Pois bem, e por que este homem, amigo de Davi, agora, na época, lhe traiu? Vou lhe falar uma coisa que talvez você já saiba. O motivo disso, a raiz dessa traição, foi porque Davi adulterou com a sua neta Betseba. Para piorar, Davi ainda deu um jeito de que Urias fosse morto na guerra, para poder ficar com a sua mulher, que era a Betseba. Então, quando isso aconteceu, Aitofel continuou trabalhando com o rei, ficou junto ainda do palácio, mas aquela situação tornou-se algo horrível no coração de Aitofel, que anteriormente era amigo do rei Davi, mas no seu mais profundo do seu coração, da sua alma, ele havia se tornado um inimigo de Davi. Por quê? Porque o que podemos observar é que com essa traição, Davi destruiu, de certo modo, a família de Aitofel. Matou o genro de Eliã, que era filho dele, envergonhou a Betseba, que foi uma espécie de estupro, destruiu a família dele. Aí, o que aconteceu? Nasceu ódio no coração de Aitofel. Querido, e o que aconteceu na sequência? Aitofel, como eu disse, ele ficou servindo no palácio, como servo, como uma pessoa que estava ali como qualquer outro empregado de Davi. Só que teve um acontecimento que aconteceu de Absalão se levantar contra o seu pai, o rei Davi, com o projeto de matar o rei Davi e tomar o lugar do próprio pai, do reinado. E o que aconteceu? Aconteceu que Aitofel, antes conselheiro de Davi, agora deu um conselho para Absalão. Qual foi o conselho que Aitofel deu para Absalão? Que Absalão montasse uma tenda e estuprasse todas as mulheres do rei Davi na frente de todo mundo.
E foi exatamente isso que Absalão fez, envergonhando seu pai. E quando um filho, ou seja lá quem fosse, ficasse com a mulher de um rei, seja ela uma esposa ou uma concubina, ele estava querendo dizer que agora ele estaria no lugar do rei e que ele ia tomar de conta do reinado, começando pelo o seu harém e as suas mulheres. E Aitofel, ele deu esse conselho para Absalão, filho de Davi. Olha aí como é as coisas. Então ele abandona Davi, seu antigo amigo, e por este ódio ele se junta com Absalão. Você pode ver um cumprimento com isso da palavra do Senhor que está em 2 Samuel 12, 11. 2 Samuel 12, 11. E qual foi a frustração do plano? Aí o interessante que depois Aitofel chega para Absalão e dá um novo conselho para Absalão. Absalão, junta um grupo de homens e vai e pega teu pai desprevenido. Teu pai de uma forma que ele não estará esperando. Deus levanta um homem chamado Usai, porque o Davi era ungido de Deus. Deus levanta um Usai, também conselheiro do rei de Davi, e Usai chega até Absalão e diz que o conselho de Aitofel não era um bom conselho. E ele deu o conselho para Absalão. O que aconteceu? Absalão viu que o conselho de Usai era melhor do que o conselho de Aitofel. Porque Aitofel elogiou muito Absalão e diz que Davi era um homem muito esperto, conhecedor de guerra e tudo mais. E se ele fosse invadir a turma, o exército de Davi, Davi não estaria também ali, né, no meio deles, estava escondido em outro canto. Isso o conselho de Aitofel. Só que quando o Usai diz para ele que ele não faça isso, porque Davi era um homem esperto, um homem conhecedor de guerra. E ele disse, olha, primeiro junta aí uma multidão de gente, de um exército, depois tu vai atrás do teu pai, arrasta ele com cordas. Interessante, amado, que o conselho de Usai, ele diz assim, aonde ele chegar, Davi se escondendo, o povo vai pegar ele, vai jogar corda nele e vai puxar junto ao ribeiro. E vai ser tão terrível que eles não vão deixar nenhuma pedra, porque quando arrastar Davi, as pedras seriam tiradas. E isso agradou muito ao rei, filho de Davi, Absalão, o filho do rei Davi. Por isso ele, e também porque era projeto de Deus, disse que ficaria com o projeto de Usai, porque era melhor do que de Aitofel. O que Aitofel fez? Aitofel saiu de perto de Absalão e foi se enforcar. Queridos, aquele homem estava num desespero tão grande, aquele homem estava num grau de ódio, de rancor, de tristeza, de angústia, de maldade naquele coração, que ele não suportou ser contrariado com uma outra ideia. E foi lá e resolveu tirar a própria vida, assim como fez Judas. Querido, a mensagem deste vídeo é: nem toda sabedoria do mundo ela é sinônimo de um bom caráter, de um coração bom, de um coração voltado para Deus.
Aí eu quero deixar uma frase para você. Sabedoria sem temor leva à ruína. Sabedoria sem temor leva à ruína, à destruição. Aitofel, um grande homem, um conhecedor de guerra. A própria Bíblia diz que os conselhos dele eram como se viessem da própria boca de Deus. Mas ele perdeu essa sabedoria, porque sabedoria humana que ele tinha. Ele já perdeu a sabedoria de Deus, porque a sabedoria sem o temor de Deus leva à ruína. E foi o que aconteceu com ele, porque ele se suicidou. Meu querido, que essa mensagem seja de exemplo para você e seja exemplo para que você não entre nessa questão. Se você tem algo contra alguém, perdoe, peça perdão e Deus vai transformar o teu coração. Então, fica com Deus, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.